Boa noite a todos e a todas. Hoje aqui no Canal 4 eu tenho o prazer imenso de entrevistar a juíza do trabalho, doutora Daniele Comim Martins. Ela possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2003, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista em 1999, graduação em Direito pela Fundação, atualmente é juíza do trabalho e da 15ª Região. Foi professora do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná de 2005 a 2011, é professora de cursos de pós-graduação em Direito e de cursos preparatórios para concurso público. Tem experiência na área de pesquisa e possui várias publicações em livros e revista nas áreas jurídicas. Na docência, leciona algumas matérias, principalmente teoria do direito, sociologia, e na questão dogmática, ela também leciona direito do trabalho. Ela faz questão de ressaltar que sempre com viés críticos e interdisciplinares. Boa noite, doutora. Como vai? Boa noite, doutor Arthur. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite para participar. Agradeço também o pessoal lá do salão, o André, a Cris, do salão Difference Hair, né, pelo trabalho maravilhoso. Adorei o meu look, o meu cabelo, a minha maquiagem, né? É um prazer imenso estar aqui, né? E me coloco à disposição aí para a nossa conversa, né, para poder esclarecer no que for possível. Eu sou juíza auxiliar da 2ª Vara do Trabalho aqui em Marília. A minha fixação retornou aqui para o fórum, né? Nós ficamos 2 anos sem fixação nas varas, havia apenas uma fixação que era compartilhada, mas agora retornamos com fixação nas 2 varas. Então, na primeira vara, o juiz titular, doutor Alexandre, com a doutora Maria Ângela como auxiliar, e na 2ª vara, a juíza titular, doutora Keila, né, e eu como auxiliar. Eu já estive como auxiliar da doutora Keila por 5 anos, de 2014 a 2019, né, e estou retornando agora. Inclusive, temos uma notícia muito boa para, né, o pessoal da região, que a colega Keila Nogueira, titular da 2ª Vara, né, está concorrendo à promoção, a desembargadora. Possivelmente, nos próximos meses, Marília terá uma desembargadora no TRT da 15ª Região. A gente sabe a dificuldade que os juízes enfrentam, né? Doutora, vou aproveitar essa noite para tirar algumas perguntas, principalmente da área do direito do trabalho. O pessoal perguntou bastante para mim se no Brasil ainda existe pessoas que trabalham de forma análoga à escravidão. Certo. Bom, infelizmente, né, esse ano nós tivemos aí um aumento significativo, né, no número de pessoas encontradas pelas forças-tarefas do Ministério do Trabalho, né, os fiscais do trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Então, sim, ainda existe muita gente, infelizmente, trabalhando em condição análoga de escravo. Talvez, né, não seja muito comum, né, para uma pessoa que não seja da área do direito e ela não entenda muito o que isso significa, né? A condição análoga de escravo não significa que uma pessoa está necessariamente encarcerada num lugar, né, presa com algemas, né, como eram os escravos, se a gente pensar, né, no período da escravidão aqui no Brasil. Na verdade, o nome mais adequado seria a gente utilizar a servidão por dívida, né, a servidão moderna. Por quê? O empregador, né, nessa situação, ele consegue manter o trabalhador preso, né, ao trabalho em razão da dívida que o trabalhador contrai com ele. Tem, desde a hora, né, que ele é chamado para trabalhar naquele lugar. Então, vamos imaginar. Trabalhadores, né, do Nordeste são convidados, como agora, né, uma força-tarefa encontrou 241 trabalhadores no interior de Minas Gerais em, né, servidão por dívida. Então, os trabalhadores do Nordeste foram chamados para ir trabalhar lá, com a promessa do pagamento de um valor, determinado valor mensal, mas eles já saem de lá devendo a passagem, né? Então, eles já saem com uma dívida. Chegando no local, ele é obrigado a adquirir produtos, né, do empregador. Ele fica, né, num alojamento, muitas vezes em condições precárias, em que também há cobrança feita pelo empregador, né? E vão sendo feitas anotações numa cadernetinha e, de repente, o valor que a pessoa está devendo no mês já é maior do que ela vai receber de salário. Então, já sobra uma dívida para o mês seguinte. E aí, o mês seguinte de novo, né? Então, essa que é, né, a servidão moderna, é a servidão por dívida, que é a condição análoga de escravo.
Então, esses trabalhadores precisam, né, ser resgatados pelos fiscais do trabalho, né, porque eles têm vilipendiado os direitos mínimos deles, né? O direito alimentar, né? O direito a ter um salário justo, o direito a ter, né, livre locomoção, porque ele normalmente acaba ficando impedido de sair de locais distantes, né? Ou mesmo que não sejam jornadas exaustivas, né, de 10, 12, 14 horas, né? Não é somente no campo que se encontra a servidão por dívida, também, né, no âmbito urbano. Foram encontradas várias situações de trabalhadores em São Paulo, né, na capital, na indústria têxtil, né, nas facções, trabalhando, né, em condição análoga de escravo. É muito comum também o trabalhador doméstico ser submetido a essa condição, né? Muitas vezes, quando a adolescente lá de 12, 14 anos, ela precisa ajudar a família com algum dinheiro, né? Uma família da capital vai e busca lá no interior e traz essa menina. E ela vai ficando, né? O dinheiro, os patrões dizem que mandam para os pais, às vezes até mandam um pouco, mas devagar esse dinheiro também vai parando. E aí, esses empregadores, eles retêm a documentação do trabalhador. E isso também é um fator que dificulta a locomoção dele. Os trabalhadores, por exemplo, estrangeiros, né? Muito comum a situação dos bolivianos, a situação dos venezuelanos, né? Dos haitianos, que migraram em razão da situação, né, dificultosa dos países que eles vivem. Eles têm os documentos apreendidos pelo patrão. Então, eles acham que eles estão ilegais e que eles vão ser presos por estarem sem esses documentos, né, e acabam ficando, né, e passam anos nessa situação. Então, infelizmente, existe, né, a dificuldade econômica, a crise, né, econômica pela qual o país passa agravou essa situação, né, mas ainda bem que a gente ainda tem, né, as forças-tarefas do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né, e a Justiça do Trabalho está aí para aquilo que precisar, né, caso o Ministério Público do Trabalho ajuize ações, né, ações coletivas que visam, né, viabilizar os direitos dessas pessoas. Perfeito, doutora. E a questão da fiscalização? É difícil fiscalizar? O Ministério do Trabalho, muitas vezes, ele tem uma dificuldade. E como que funciona até chegar a uma denúncia? Certo. Bom, então é importante a gente distinguir, né, que é muito comum as pessoas confundirem, né, Arthur? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Judiciário Trabalhista. Tá? Então, o Judiciário Trabalhista, onde eu sou juíza, é um ramo do Poder Judiciário. Nós somos do Judiciário da União, né? Nós somos juízes federais especializados em questões trabalhistas. Lá, nós não temos, né, fiscais, depende do ajuizamento das ações por vocês, advogados, ou pelo Ministério Público, né, do Trabalho. Então, essa é a Justiça do Trabalho. Outra coisa é o Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União. Eles são irmãozinhos do Ministério Público Federal. E eles têm poder fiscalizatório. Se eles, né, verificarem situações assim, eles podem propor ações, né, em defesa dos direitos coletivos e até mesmo, né, os direitos individuais homogêneos, que é uma situação bem específica, né? Não vou entrar aqui na discussão, porque seria extremamente acadêmica, né, e não tem necessidade. Mas então eles podem mover essas ações. Eles podem lançar mão do Ministério do Trabalho, como órgão, né, do Executivo, para que os fiscais façam as fiscalizações. Então, normalmente, as forças-tarefa do Ministério Público do Trabalho é junto, né, a força-tarefa é junto com o Ministério do Trabalho, com os fiscais do trabalho. Eles vão junto nessas fiscalizações, né, e encontram essas pessoas nessas condições, né. Muitas vezes retornam. É muito difícil fiscalizar? É muito difícil, né, porque nós temos um problema estrutural dentro, né, do Ministério do Trabalho, que inclusive tinha deixado de ser um ministério, né, voltou a ser recentemente. Mas as verbas são, né, escassas,
faltam profissionais, né? Então, tanto no judiciário, há necessidade, né, de novos concursos para admissão de novos juízes nos quadros, porque nós temos aposentadorias, nós temos, né, falecimentos e não há reposição. E é a mesma coisa no âmbito, né, do Ministério do Trabalho, nos fiscais do trabalho. É uma carreira muito bonita, né? Mas eles têm um trabalho muito difícil. Eles vão nos lugares distantes, muitas vezes, como essa situação aí em Minas Gerais, né, interior do Mato Grosso, interior do Pará. Eles sofrem, muitas vezes, violência, ameaças, né? Faz alguns anos, é fato, mas já houve homicídios de fiscal do trabalho em razão da fiscalização, né? Patrões que mandaram executar em Minas Gerais mesmo, eu creio que deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, né, mandaram executar porque estava havendo a fiscalização. Então, a falta de pessoal, né, a falta da estrutura física, né, de veículos, às vezes até combustível, né? Então, eles sofrem bastante. Mas lembrando, mais uma vez, o judiciário, né, é separado desse ramo, né? Então, o Ministério Público é um ramo específico, o Ministério do Trabalho é um ramo lá do Executivo, e o Judiciário, né, a Justiça do Trabalho, é um ramo do judiciário. Então, é muito comum o trabalhador falar assim, eu tenho audiência hoje no Ministério. Não, não é no Ministério, né? É na Justiça do Trabalho, não há audiência no Ministério. É na Justiça do Trabalho. Então, às vezes, conforme a situação na audiência, eu tenho que falar, olha, aqui é o Poder Judiciário Trabalhista, eu sou a juíza, né? Não sei, às vezes falam que eu não tenho muito cara de juíza. Mas é verdade, né? Eu sempre brinco, eu falo que eu sou professora, né? Eu estou juíza. Né? Quando Você já lecionou, doutora? Lecionei, sim. Eu dei aula por 9 anos. 9 anos? Eu comecei a pegar amor à docência na Univem, né? Quando eu fui monitora da disciplina História do Direito, eu estava no 5º ano da faculdade, e o professor me autorizou dar aula para os dependentes, adaptantes, no sábado. E eu vi que eu gostava daquilo, né? Embora eu seja uma pessoa um pouco tímida, né? As pessoas também dizem que não aparenta, mas foi muito treino. E dar aula, né, fez com que eu precisasse exercitar para conseguir falar em público, né? Para conseguir controlar o nervoso, que é natural, todo mundo tem, né? A timidez é inerente à maioria das pessoas. Então, eu comecei com esse amor ainda na época da faculdade, eu fazia muito seminário, né? Eu pensava, como eu sendo tão tímida, eu vou conseguir falar em público? Né? Como que eu vou conseguir ser advogada e ir lá falar com um juiz? Né? Então, eu fui exercitando. Então, eu me voluntariava, tudo que existia eu me voluntariava, eu fazia para tentar romper essa timidez. E aí, em razão disso, eu decidi fazer o mestrado, assim que eu saí, né, me formei, eu passei direto no mestrado lá na Universidade Federal, em Santa Catarina. E na sequência, então, fui dar aula no Paraná. Fiquei 9 anos dando aula no Paraná. Era professora de universidade pública, né, concursada, mas infelizmente, como todos sabem, a docência não é, né, valorizada no país. Né? Eu acho que é uma das profissões mais lindas que existe, né, e de maior relevância em qualquer país que queira crescer. Nós temos inúmeros exemplos, né? Se a gente pegar aí a Coreia do Sul, por exemplo, o ensino é fundamental. Então, se enquanto a gente não valorizar o professor, nós não vamos ter, né, um país que consiga se desenvolver efetivamente. Mas, né, infelizmente, a remuneração não me agradava, eu me senti desvalorizada. Né? Na época eu já tinha tido, eu falo, a minha maior criação, né? Que é a minha filha. Hoje ela tem quantos anos, doutora? A Isis já tem 20 anos. Já. Isso, quando eu comecei a fazer o meu mestrado foi que eu engravidei. Então eu fiquei 9 anos, né, na docência e já estou há 10 anos aqui na magistratura. Né? Ainda sou juíza substituta, porque na magistratura do trabalho demora muitos anos para a gente titularizar, porque são poucas varas. Diferente da justiça estadual, em qualquer cidade pequenininha aí tem uma vara da justiça estadual, né? E, portanto, a mobilidade é bastante rápida dos juízes, né? Aqui em Marília mesmo, né? São inúmeras
as varas na Justiça Estadual, né? Em termos de você pensar em varas cíveis, varas penais, varas de execução penal, família, acho que tem uma de empresarial, se não me engano, né? Fazenda Pública, são muitas, né? Já as trabalhistas não, são só duas. Só duas. Né? Então demora muitos anos para a gente titularizar. Está demorando aí uns 15, 16 anos para a gente titularizar. E aqui em Marília, vocês pegam quantas comarcas? Quantas cidades? São várias cidades, né? Várias cidades. A gente pega Vera Cruz, pega Pompeia. A região é bem grande, né? A região é bem... Então a demanda é bem grande. É muito grande. As varas do trabalho de Marília são varas puxadas, tanto que a nossa pauta de instruções está para 2023, infelizmente, né? Agora, né, nós estamos com 2 juízas na vara, né? A doutora Larissa está substituindo a doutora Keila, que ela já está convocada no tribunal. Então a gente está tentando, vai aumentar agora, vai iniciar com um aumento de pauta para tentar trazer essas instruções para mais perto, né? Principalmente do rito sumaríssimo. Tem que ser um rito mais célere, né? Mas, infelizmente, o volume é grande, né? E a situação da pandemia dificultou muito o nosso trabalho. Aproveitando essa deixa, doutor, eu queria saber como que o judiciário se adaptou nessa questão da pandemia, que foi uma pandemia mundial, a gente sabe, né? E aí, como diversas áreas, todo mundo teve que se adaptar. Inclusive, parece que a Justiça do Trabalho está tendo audiências online, né? Como que funciona essa questão das audiências, do julgamento? Certo. Então, assim, uma característica da Justiça do Trabalho é que nós fazemos muitas audiências, né? Diferentemente da Justiça Civil, até mesmo da Criminal, nós fazemos em média assim, de 12 a 15 audiências por dia. Então, é uma pauta puxada, né? Em regra, a nossa prova é oral, que é a testemunha. Então, quando começou a pandemia, o fórum fechou. Com o fechamento do fórum, não tinha como fazer audiência. Aí, quando foi? Isso, em março foi que houve o fechamento. Perfeito. Quando foi em maio, o tribunal autorizou, né, tinha havido autorização do CNJ, que nós iniciássemos audiências online. Então, eu até me lembro, eu estava designada aqui em Marília, eu ajudei a implantar, né, na primeira vara, na época, com o doutor Alexandre, né, as primeiras audiências telepresenciais, que é a 100% pelo computador. Todo mundo pelo computador, né? Não havia, até naquele momento, uma atuação do judiciário desta forma. O que existia na previsão dos regulamentos era a videoconferência. Atos que seriam feitos através de computador online. Porém, né, nesse caso, quando ouvidas testemunhas, teria que ser sempre testemunha em prédio público. Então, as videoconferência diferente de teleconferência. Teleconferência. A videoconferência existe desde 2010, porque no âmbito penal eles já faziam, em razão das dificuldades de transportar o detento. De locomoção, perigo, né? Isso, exatamente. Perigo de haver um sequestro do detento, né? Uma fuga, né? Isso. O gasto que você tem, né, em mobilizar policiais para transportar até o fórum, a escolta, exatamente. Perfeito. Então, eles já faziam a videoconferência, normalmente dentro do presídio, né? Já era regularizado pelo normativo brasileiro. Penal, perfeito. A videoconferência. A regra, então, era assim, sempre um prédio público. Tá? Só que com o fechamento dos fóruns, não tinha como se fazer videoconferências. Era impossível. Então a gente começou com a teleconferência. E não era algo que o judiciário esperava, não, né? Veio de surpresa, não, como totalmente. Todas as áreas, então, né? A gente não tinha uma noção. Houve várias que demorou muito tempo para implantar. Que não implantou logo, né? Que é autorizado. Porque achou que ia ser passageiro, isso, que não ia se exatamente. Não ia permanecer, né? Isso. Aí no começo nós não fizemos instruções. Que havia um medo muito grande, né? De uma nulidade, uma alegação de nulidade. Como é que vai ouvir a testemunha pelo computador? O advogado pode estar atrás com um cartaz escrito, né? Apontando, faz isso, não faz isso. A gente presume sempre a boa-fé, Com né? certeza. Mas todas as inovações, as pessoas ficam temerárias, Com né? certeza. Ficam com medo daquela mudança. Até pelo princípio da segurança jurídica, né? Isso, exatamente. Então o pessoal, né, no começo não quis fazer, mas nós vimos que não ia ter jeito. Que tinha que fazer. Aí começamos a implantar, né, essa modalidade. Houve varas que não fizeram isso, que demorou para ser feito, né? Por exemplo, eu passei, antes de voltar à fixação, eu passei por Lençóis Paulista e o colega, né, titular lá, ficou 2020 sem fazer instrução.
A pessoa não fez instrução, porque ele tinha muito medo. O juiz também tem medo, não são só os advogados. A gente tem medo que dê nulidade. Eu costumo dizer, explicar, né, nas audiências, que a gente pode ter uma opinião diferente do desembargador. Pode haver reforma da nossa decisão. Mas eu não posso jamais dar nulidade no processo. Porque o juiz que deixa o processo ter uma nulidade está gastando dinheiro público, né? Perfeito. E isso a gente não pode fazer. Né? Então tem que sempre tentar fazer de tudo para que não haja nulidade. Então a gente também tinha medo. Só que com isso a pauta foi atrasando. Então se eu faço 4 instruções por dia, foi sendo retirado. Isso foi sendo retirado. Isso foi causando um acúmulo. Um acúmulo, exatamente. E é por isso que nós estamos então com a pauta em 2023. Mas nós, né, mantemos aqui em Marília a realização das audiências por teleconferência de instrução. E em novembro do ano passado, foi autorizado a partir do dia 3 de novembro, pelo nosso TRT da 15ª, as audiências híbridas, que são as videoconferências. Que é vai mesclar o presencial com a questão da internet. Isso, então as testemunhas vão no fórum. E aí, para mim, isso fica perfeito, né? Porque eu gosto muito, né, de analisar a testemunha, não só no discurso verbal, mas o não verbal também. O gesticular, que você fala. Exatamente. O verbal é o que ela diz. Sim. Mas às vezes ela diz um sim chacoalhando a cabeça. Então não é bem um sim, né? Ou um não afirmando com a cabeça. Então tem várias questões, e a gente estuda isso também no âmbito da psicologia, sobre a análise não verbal do discurso. Seria uma linguagem corporal. Exatamente, que é muito dificultoso analisar pelo vídeo. Por quê? Muitas vezes tem até um delay. A pessoa fala uma coisa, chega o áudio, mas não chega a imagem. Então, quando o tribunal autorizou, a partir de 3 de novembro, as audiências híbridas, eu corri, né? Corri começar a fazer, no dia 5 eu comecei a fazer, uma sexta-feira, dia 5 de novembro, e planejei, né? Combinamos aí com o doutor Alexandre, o titular da primeira vara, de fazer a alternância, porque é um limite de lotação no fórum, de 60%, então eu tenho que pensar que na outra vara eles também vão fazer audiência, né? Então ficou combinado que na segunda vara nós faríamos as segundas e quartas, e na primeira vara nas terças e quintas, e alternaríamos às sextas-feiras. Seria um revezamento para não superlotar o fórum. Isso, exatamente. Perfeito. E comecei, então, novembro e dezembro, né, até o dia 17 ou 18, que eu fiz audiência, foi bem pertinho bem do perto início do do recesso, porque está acumulado o serviço. Eu fui até o fórum, às segundas e quartas, e colhi lá o depoimento das testemunhas, eventualmente das partes, se elas não tivessem computador, internet, Wi-Fi, enfim, né? E foi muito bom. Aí os advogados ficam das residências deles, né, dos escritórios ou das residências, e as testemunhas lá. Eu acho que esse é o futuro do judiciário. Né? Inclusive, saiu uma regulamentação do CNJ sobre o juízo 100% digital. O que é o juízo 100% digital? O processo ele pode tramitar sem o compromisso de uma audiência presencial, com os atos, né, são todos pelo computador. E no juízo 100% digital é assim que se dá audiência. Seria uma mitigação da questão da presencialidade do advogado. Exatamente. Por quê? Peticionar, você faz pelo sistema do computador, que é o PJE. Perfeito. Para quem não sabe, hoje em dia a gente trabalha de uma forma online. Exato. É tudo digital, não tem mais o processo físico. Que já foi uma evolução, né, doutora? Exatamente. Então, os autos físicos, eles já desapareceram e já faz tempo, desde 2013 isso, né? O judiciário aqui, a 15ª, em 2013, ele já deixou todos os processos digitais. Né? Então, o ato que seria necessário seria, né, presencialmente, seria audiência. Mas aí tem a previsão da videoconferência, né, que nem mesmo o juiz é obrigado a estar no fórum, Arthur. Né? Não há necessidade. Porque o juiz pode estar da casa dele, se o juiz quiser. Aí é uma faculdade do juiz. Perfeito. Ele manda um servidor público, né, que vai cuidar se as testemunhas estão incomunicáveis e tudo mais, e ele fica da casa dele. Eu prefiro ir lá, tá? Porque eu gosto daquela análise que eu falei. Mas assim, em processos que não tem uma prova testemunhal, que não necessita, que é mais uma questão de prova de fato mesmo,
ou até de direito, uma questão que é mais documental. Você acha que é viável usar essa questão online ou mesmo assim, você acha que é bom ter essa questão de questão presencial, de você estar lá presente? Os avanços tecnológicos, né, eles vieram para nos ajudar. Né? Então, já faz vários anos, inclusive, por exemplo, nós temos muitas demandas aqui na cidade contra a Fundação Casa, né? A antiga FEBEM. Né? Esses processos, em regra, não têm audiência. Eles envolvem, né, ou perícia, para analisar a insalubridade e tal, ou envolve questão de direito, que não precisa de prova, ouvir testemunha, essas coisas. Então, nem audiência inicial a gente faz, porque embora, né, a Justiça do Trabalho tenha uma vocação conciliatória, e a gente está sempre perguntando, né? O advogado nem gosta muito, porque a gente está sempre, tem acordo? Vamos tentar um acordo? É melhor um acordo. Embora a gente faça isso, mas tem órgão que não faz acordo. São os órgãos públicos, né? A Fundação Casa não faz acordo, né? Então, a gente tem um despacho na secretaria, e isso já faz muitos anos, desde 2014, 2015, né? Em que eu dou prazo para apresentar a defesa, né? E digo, olha, não vai ter prova, né, oral, vamos encerrar a instrução e vem para julgamento. Então há uma celeridade com o reclamante. Então ele consegue efetivar o direito, o pleito que ele realizou. Isso é muito bom. Doutora, eu queria também perguntar o impacto que teve a pandemia na questão das demandas trabalhistas. Você acha que houve um prejuízo para a microempresa, empresa de pequeno porte, uma MEI? Você acha que por conta dessa dificuldade econômica, financeira, ocorreu mais demandas? O que você consegue sentir isso no judiciário? A gente sente, sim. Eu costumo, né, medir essa questão pela quantidade de revelias que a gente tem. O que é a revelia, né, para o nosso telespectador que não é da área do direito? Revelia é a ausência da parte no processo, né? E se ele é ausente é porque ele também não vai apresentar defesa, né? Portanto, não há ânimo de defesa. E a gente acaba aplicando a confissão ficta, né, a pena pela pessoa que não foi, né, responder ao processo, que não teve ânimo de defesa, não compareceu. Então é importante, se você recebe uma intimação... Tem que procurar um advogado, né? Constituir uma defesa. Exatamente. Não adianta achar que não vai dar nada, que vai ter outra chance. Isso, depois ele é pego de surpresa, né, 6 meses, 1 ano depois, com a penhora da conta dele, né? Porque ele não foi, achou que não ia dar nada. E talvez ele nem lembra daquela intimação, daquela situação. E ele fala, mas de onde que é isso? De onde que vem essa penhora? E muitas vezes veio daquele momento que ele tinha que constituir uma defesa e apresentar mesmo, né? Não, e tem, por exemplo, né? Infelizmente o brasileiro, ele acredita muito que nunca vai dar em nada, né? Que o judiciário nunca vai dar em nada. E ele fala, mas eu não tenho patrimônio, eu não tenho um terreno, eu não tenho uma casa, né? E, portanto, o juiz não tem o que pegar. Mas, muitas vezes, né, a maioria das pessoas tem um salário que é depositado em conta. Né? Mas o salário é impenhorável. O salário é impenhorável, mas a verba lá na Justiça do Trabalho também é salário, doutor. Então, o que eu faço se eu tenho 2 verbas que são iguais? Verba alimentar. As duas são. Então, só o ex-empregador tem direito a comer, o ex-empregado não tem? Eu vou manter intocável o salário do ex-empregador, supondo agora ele é... Vamos pensar numa situação de uma doméstica, né, que fica mais claro. O empregador doméstico recebe um salário todo mês. Deixou de pagar salários, férias, 13º para a empregada doméstica. Entra com ação. Não dá nada, só tem o salário. Como que pode? Ela não está, o patrão, né? Não está recebendo o salário? Então, é alimentar? É alimentar. Da empregada doméstica também é alimentar. Então, a gente manda penhorar sim, né? A gente manda penhorar e há um entendimento aí da maioria das turmas do nosso tribunal da 15ª de que pelo menos 30% é penhorável. Até para ter uma efetividade, senão ficaria uma impunidade nessa questão. E como funciona, doutor? Olha só, aí, né, vou dar uma má notícia para os maus pagadores, né? Primeiro a gente penhora, daí você procura um advogado. Com a conta bloqueada. Exatamente, com a conta bloqueada. Primeiro a gente penhora. Para alegar que também. Aí o doutor, como advogado, vai ter que ir lá pedir para mim
e aí eu vou liberar 70%. Porque o juiz não sabe se é uma conta salário, da onde que vem aquele rendimento. Exatamente. Então ele tem que ser representado por um advogado, até para o advogado poder falar, ó, não, essa conta é salário do meu cliente, então vamos limitar essa questão, né? Isso, é. Então, né, as pessoas recebendo uma intimação, chega pelo correio, nem sempre é oficial de justiça, né, recebe lá a intimação, procure um advogado, não tenho dinheiro para pagar o advogado. No judiciário trabalhista existe o jus postulante, a pessoa pode sozinha. Então ela vai ter que entrar em contato com a vara, né? Aprender como faz para participar. E aí ela pode sim, eu já tive várias situações de empregadores que estão sem condições de contratar um advogado. E aí eles vão lá, eles me contam durante a audiência a história deles, é uma defesa oral que eles apresentam, né? Eu escrevo, né? Eu dito para o meu secretário de audiências o que a pessoa disse, para ele não ficar sem defesa. O que ele tem, ele leva os documentos, isso é o mais importante, levar os documentos, né? Eu pego os documentos, peço para a minha secretaria digitalizar. Não é o ideal é procurar sempre um advogado. E o reclamante, ele também tem esse direito de ir lá no cartório, tentar pleitear sem um advogado? É possível? Tem, nós temos o jus postulante, né? Mas olha, não é o aconselhável, viu, doutor? Por quê? O processo do trabalho, os direitos trabalhistas, são muito técnicos. Então, o ideal é você ter um profissional, alguém que estudou 5 anos, que entende daquilo, né? Então, o melhor é procurar um advogado. As ações, normalmente, o reclamante faz um contrato de risco com o advogado. Então, é uma parte do que ele ganhar no final. Então, se ele ganhar, né? Sei lá, 10 mil, ele combinou 20% com o advogado, dos 10 mil ele tira 2 e paga o advogado. Ou até mesmo os honorários de sucumbência que a gente passou a condenar desde a reforma trabalhista. Isso que é importante, doutora, que eu queria falar com a doutora a respeito da reforma trabalhista. Teve algumas mudanças e uma das questões que modificaram é a questão dos honorários sucumbenciais, é isso? Isso, exato. Não havia, né, até a reforma trabalhista, os honorários de sucumbência em razão do jus postulante. Que a pessoa podia ir sem advogado, né? Mas, né, houve, né, a reforma que inseriu essa regra. E essa regra do honorário de sucumbência, ela veio de uma forma um pouco desconecta da Constituição da República e do próprio Código de Processo Civil. Porque quando eu tenho uma pessoa que é hipossuficiente, ou seja, né, que não tem renda, né, que possa demandar, né, sem prejuízo do próprio sustento, se eu vou na justiça comum, a pessoa não vai ter que pagar os honorários. Então, quem tem hipossuficiência econômica, quem não tem condições financeiras, na justiça comum vai ficar sem pagar o honorário do advogado. E mesmo que ela ganhe ação, vamos imaginar, né? Eu tive um problema com uma loja, não vou falar loja para não fazer propaganda de ninguém, né? Que isso eu sempre ouço que não pode. Só do Difference Hair que hoje a gente está podendo. Só do Difference Hair, viu? Difference Hair ajudou a arrumar aqui, cuidaram bem, a Cris, o André, eles aqui estão com total carinho com a gente, né? Exato, eles podem, né? Mas numa outra loja, numa venda de um produto, o consumidor fica insatisfeito, tem um problema no produto, vício, né? Um vício inibitório, por exemplo, e aí ele procura o judiciário, né? Ele entra com uma ação lá na vara civil, não no juizado especial. Se ele ganha ação, era um produto caro, ele pediu dano moral, tal. Se ele ganha ação, mas ele é hipossuficiente, né, uma pessoa sem condições, né, de arcar com as custas e tudo mais, no final ele não vai ter que pagar os honorários do advogado da parte contrária daquilo que ele perder. Ele ganhou uma parte dos pedidos, não ganhou tudo. Não vai ter que descontar do que ele receber, porque ele continua hipossuficiente. Não é porque ele ganhou 10 mil, ninguém sai da pobreza com 10 mil reais, né? Precisa de muito mais. Então a reforma trouxe essa regra, né, que alguns juízes passaram a entender, interpretando a lei, de que eu poderia descontar qualquer que fosse o valor que a pessoa ganhasse. Você acha que isso criou um receio? Criou um receio muito grande. Houve uma diminuição significativa no número de processos. Eu me lembro, né, que estatisticamente o início da vigência da reforma foi 11 de novembro de 2017. 11 de novembro, 11 ou 17, por aí. E um dia antes teve um pico de distribuição de ação, um negócio surreal, assim, milhares de ações ajuizadas, que era para não pegar o início da vigência da reforma. E dali em diante foi caindo,
né, porque as pessoas estavam com medo dessas condenações. O honorário pericial, a mesma coisa. Fazer uma perícia para ver se tem uma doença, perícia para ver se tem insalubridade, periculosidade. Dizia que se o hipossuficiente perder a perícia, ou seja, der que não tem a insalubridade, que ele teria que pagar o perito. Mas ele não é hipossuficiente. Né? A gente tem um fundo da União que arca com esses honorários. Então, isso gerou, né, uma diminuição, sim, no número de ações, que estava numa quantidade grande, né? Diminuiu, porém inibiu muitos casos em que a pessoa tinha direito, né? Inibiu que ela entrasse atrás dos direitos dela. Mas, recentemente, né, veio o STF e se manifestou, né, numa decisão muito boa, muito bem escrita, pela inconstitucionalidade, né, desse artigo. Então, nós continuamos aplicando a regra como é no CPC, nada mais justo, né? Uma análise sistemática do ordenamento jurídico. Não tem o porquê o direito do trabalho punir o trabalhador porque ele é pobre, né? E o mesmo trabalhador pobre não receber esse tratamento na justiça comum. Tem que tratar todo mundo igual, né? Então, o honorário de sucumbência, ele vai ser devido se o trabalhador tiver saído da condição de hipossuficiente. A mesma coisa o honorário do perito, né? Se ele não tiver saído da condição de hipossuficiente, é a União que vai arcar. Tá? Então, agora, né, meio que voltou ao normal e o hipossuficiente não vai ser condenado, nem vai deduzir. Porque olha a situação, Arthur, imagina. Eu trabalhei numa empresa e não recolheram o meu fundo de garantia. 15 anos na empresa sem recolher fundo de garantia. Existe, viu, gente? É super comum. O único pedido é esse, mas está lá, 0 de FGTS na conta. E às vezes até a empresa é grande, não vou citar nomes porque não pode. Né? Aí ele entra com ação, procura advogado. Ele já combina de pagar o advogado. O advogado não vai trabalhar de graça, né? Obviamente. Aí ele combina lá 20%, 25% do advogado. Então, vamos imaginar que o valor 10 mil de fundo de garantia aí, de 10 anos de trabalho. O advogado já vai ficar, né, 2.500. Então, o fundo que era dele, que era um direito dele, que era para ter sido recolhido e receber na hora de mandar embora, para ele poder receber, ele já tem que pagar o advogado, porque ele fez o contrato de risco. Aí vamos imaginar que ele pediu um outro direito também, né, umas férias, e ele não ganhou. Ele teria que deduzir desses 7.500 que sobrou, porque 2.500 era do advogado, o honorário da parte contrária. Olha que injustiça. Com certeza. Então isso deixou de existir, foi declarado inconstitucional e voltou ao normal. Então só se o trabalhador realmente sair da condição de hipossuficiência, então ele ganhou, só que isso é quase impossível no trabalho, né? Ele ganhou 1.500.000, né? Isso é muito difícil, viu? Tem que ser óbito do trabalhador, tal. Né? Mas receber esse valor, aí dá para dizer quem saiu da condição de hipossuficiência e pode até eventualmente ter que, né? Mas essa é a exceção das nossas ações. Quando acontece é por óbito, né? Em regra, os valores das ações trabalhistas são pequenos, né? Porque se discute justamente essas verbas, né? A média salarial do brasileiro é pequena, né? Então a gente vê lá, né, R$1.500, R$1.700 do pessoal que trabalha aí na linha de produção e tudo mais. Então, assim, são hipossuficientes econômicos. Então, eles continuam tendo o direito de não ter que pagar o honorário do advogado, caso ele venha a perder algum dos pedidos que ele fez. E é justo, né? Se realmente existe uma hipossuficiência, se existe uma falta de condição financeira, não seria nem questão de justiça o empregado ter que custear, né? Ou no risco, acabar perdendo e acabar tendo deduzido esse valor, né? Sim. Se a gente pensar, né, que a Constituição, desde 1988, ela garante o acesso à justiça. Né? Então, o acesso à justiça significa uma justiça que não vai ter custos para quem não pode pagar. Senão, eu não vou entrar com ação. Né? Se eu tiver que pagar e eu já não tenho, né, dinheiro para o meu próprio sustento de uma forma razoável, e a justiça do trabalho é uma justiça do trabalhador desempregado. Em regra, as ações que nós temos são dos trabalhadores desempregados. Quem tem emprego que entra é o servidor público. Então é quando eu tenho, né, o seletista da Fundação Casa, né, quando eu tenho um seletista de uma administração pública, né, alguns municípios, né, mantêm alguns seletistas.
Então esse entra, porque ele sabe que dificilmente vai ser mandado embora, que depende, né, de um processo administrativo e tudo mais. Mas da iniciativa privada, são raríssimos os casos dos trabalhadores que entram com ação estando empregados contra aquela empresa. Então, em regra, nós somos a justiça dos desempregados. Perfeito. Se está desempregado, é hipossuficiente. Como regra geral, né? Senão ele seria o patrão, né? Perfeito, doutora, é isso mesmo. Aproveitando, assim, para voltar um pouco no tempo, eu estava lá no escritório, a gente estava comentando que ia ser entrevista com a juíza do trabalho, e aí os outros advogados, os estagiários falaram assim, pergunta como foi a trajetória dela, como que foi o início dos estudos, se ela já desejava, como que foi, e aí é uma curiosidade que o pessoal quer saber, porque a gente sabe que o pessoal que pleiteia o concurso de juiz, é um concurso muito difícil, é desgastante, é concorrido, né? E como que foi, doutor, essa trajetória, esse caminho que você teve que galgar? Você teve que abdicar de algumas situações familiares ou foi mais tranquilo? Certo. Bom, primeiro, né, antes de falar de mim, todos, né, conseguem passar num concurso público. Todos. Né? Você está aí desanimado, não está sabendo o que vai fazer na sua vida, né? Vai estudar, porque é uma questão, né, de persistência. Só não passa no concurso público quem sai da fila. Se você insistir, porque é uma questão de acúmulo de conhecimento, né? Você vai ter que fazer, assim, eu não vou estudar para passar, Arthur, não vou estudar para passar. Se você for estudar para passar, não vai dar certo. Você vai estudar até passar. Perfeito. Né? Eu até brinco, eu falo assim, eu acho que na Justiça do Trabalho a gente tem que estudar muito até passar, porque depois a gente não tem tempo para estudar mais. Na verdade, a gente tem que estar sempre estudando. Mas o volume de trabalho é tão grande que você acaba estudando bem menos do que você queria. Né? Mas então é estudar até passar. Então, né, quem tiver um sonho, eu sonho ser fiscal do trabalho, eu sonho ser da Polícia Federal, né, que é uma função tão bonita, procurador da República, juiz, enfim, o que for. Você consegue, é só você querer ir até o fim. Qual que é o fim? É a aprovação, é a posse. Né? Então, é determinação. Eu vou, não importa o tempo que demore. Não se coloque um prazo, né? Não diga, se eu não passar em 2 anos, eu desisto, porque você vai desistir. Porque não é no seu tempo, existe um outro tempo, né? Eu não sei, eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, eu acho que existe um tempo de Deus. E quando chegar o tempo de Deus, você vai passar. Mas se você desistir, não. Então a questão é não desistir, é seguir, né, o seu sonho, a sua vontade. Continuidade, né? Exatamente, também. Persistência, perseverança, que uma hora vai passar, não pode desistir. A minha trajetória é um pouco estranha, né? Porque durante a faculdade, e eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Eu fui estagiária da minha juíza titular, da doutora Keila. Nossa, eu fui estagiária na Justiça do Trabalho entre 1999 e 2000. Por 2 anos eu fui estagiária lá. Eu era estagiária de gabinete, ajudava a fazer as sentenças mesmo, aprendi muito e me apaixonei pelo direito do trabalho. Mas eu pensava, quando eu saí da faculdade, eu pensava, mas eu sou muito nova. Eu sou muito inexperiente, eu não tenho condições de tentar ser juíza. Né? E eu gostei da docência. Então eu pensei, vou ser professora, né? E deixa a vida me levar. Mas eu sempre estudei muito, eu sempre fui muito estudiosa. Né? Eu sou de Marília, eu estudei aqui, estudei no Colégio Cristo Rei, estudei também em escola pública no Antônio Gomes. Né? Uma parte do meu ensino fundamental foi também em escola pública. E quem me conheceu, sabe que eu sempre fui estudiosa, né? Do grupo nerd. A CBF, né? Assim, estava com os livros lá. Sempre estava estudando. Eu sempre gostei de estudar. Perfeito. Né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, sempre gostei. Então, quando eu saí da faculdade, eu era muito estudiosa, mas não tinha esse foco. E aí fui ser professora. Com o passar do tempo, eu me decepcionei, como eu expliquei, né? A questão da desvalorização. E aí, devagar, eu fui direcionando. Então, né, eu advoguei muitos anos, eu advoguei esses 9 anos que eu fiquei no Paraná, eu advoguei também. Eu advoguei em várias áreas, eu advoguei na área de família, eu advoguei na área de infância e adolescência, né, que é uma área muito difícil de advogar. Eu tinha uma atividade
em favela, lá em Cascavel. Então, nós tínhamos muitos casos de abrigamento de criança, de destituição de poder familiar, né, para adoção. Então, era muito triste, né? Eu fiz penal, eu fiz bastante penal. Eu fui professora de penal por 5 anos. Olha, né? Isso daí é algo inusitado, né? Porque a gente sim, da água pro vinho, né? Totalmente. Assim. Então, e quando eu contei para os meus alunos que o que eu gostava mesmo é direito de trabalho, todo mundo ficou passado a ferro. Como assim? Mas você dá aula de penal e a gente, né, gosta da aula. E porque realmente era o que eu gostava, né? Que eu tinha essa afinidade por causa das ciências sociais. Sim, né? claro. Eu tive um professor na Unesp, o professor Giovanni Alves, que é fantástico, ele é da Sociologia Industrial e do Trabalho, ele tem vários livros, né, sobre essa questão, porque direito do trabalho, né, e sociologia, eles combinam, né? Eles têm muita afinidade, até porque o direito do trabalho é o ramo mais social do direito, né? Então, eu fui, né, depois dessa época que eu estava numa faculdade particular e entrei na pública, aí eu fui me afastando desses ramos, né, do penal, do família, da infância, e voltei para a trabalhista. Então, eu comecei a advogar na trabalhista, tinha clientes, empresas, fui advogada de sindicato no Paraná, e fui dando disciplinas também, né, de direito do trabalho, de processo do trabalho, de direito civil, né. Você acha que ajudou, doutora, você Foi ter uma isso. amplitude, uma visão mais estendida? Isso você aplica até hoje na sentença? Foi. Você acha que essa bagagem que você traz auxilia na questão de visualizar e julgar um caso de uma forma mais ampla? Exatamente. O juiz, em qualquer ramo, né, trabalhista, o estadual ou o federal, ele precisa ter um conhecimento bem extenso, de muitos, né, aspectos. Não só porque tem a cobrança da prova, você também não tem que se preocupar só com isso. Você tem que preocupar que você vai prestar um serviço público. Né? Eu sou, antes de qualquer coisa, uma servidora do público. Né? Então, eu tenho que dar uma resposta para os problemas que aparecem. Né? E a prova do concurso público me cobra também direito penal. Por quê? Porque eu sou obrigada a informar o oficial, o Ministério Público, por exemplo, quando há um ilícito no meio do processo. Caso de abuso, Uma situação assédio. muito comum, por exemplo, documento falso, atestado médico falso. Isso é comum? É comum, já peguei vários casos, né, de atestado médico falso. Aí eu digo, né, eu vou ser obrigada a oficiar, porque, né, é um crime de ação penal pública incondicionada. Sim. Né? Você tem uma falsidade ideológica, né? Você Dentro de um processo falso. federal. Né? Isso, uso de atestado médico falso, o simples uso, você não precisa ter falsificado, você pode ter usado, né? Então tem uma série de tipos penais que são relacionados e que a gente tem a obrigação de informar. Então eu preciso saber direito penal, eu preciso saber direito previdenciário, porque o que eu tenho de ação de trabalhador que entra achando que por causa daquela ação ele vai conseguir aposentar, agora ninguém mais vai conseguir aposentar. É brincadeira. Agora está difícil, piorou a situação agora. Mas, enfim, eu tendo noção, eu posso dizer, olha, fulano, né, isso de contribuições vai fazer diferença, não vai fazer diferença. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que foi o seguinte, um trabalhador que trabalhou sem vínculo de emprego e ele morreu no trabalho, em razão do trabalho. E estava sem vínculo de emprego. E não havia pensão, então, para os filhos. Morte, perfeito. Porque ele não era segurado. Sim, da Previdência. Poderia ter ido a ação, então, foi contra o ex-empregador para reconhecer vínculo, né? Só que o meu reconhecimento de vínculo, eu não ia mandar recolher contribuições do INSS, porque a gente não tem essa competência. E como que seria, doutor, então? Aí o advogado ia pegar a minha sentença e entrar na Justiça Federal. Para o juiz federal obrigar o INSS a dar a pensão por morte para essa mãe. Perfeito. A sentença reconhecendo o vínculo ia ter que ter uma ação na Justiça Federal. Mas, olha só, com o conhecimento de direito previdenciário, que eu também advoguei, né, no previdenciário, pensa numa pessoa picareta. Passou por todas as áreas possíveis. Assim. Brincando, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem a chancela. É que, na verdade, isso só contribuiu, né? Exato. Porque se você tem uma noção geral, você consegue aplicar agora na Justiça do Trabalho. E aí, nesse caso, eu expliquei, né? Na época, a regra autorizava que o empregador fizesse os recolhimentos previdenciários em atraso,
né? O que ia fazer com que a condição de segurado existisse, apesar do trabalhador ter morrido, né? Então ficou combinado, houve um acordo e para as partes foi muito melhor, né? Que houve o reconhecimento do contrato de emprego, reconheceu lá por um ano e meio, fez os recolhimentos atrasados por acordo, tá? Porque pela sentença eu não posso obrigar esse recolhimento atrasado. Eu só recolho da verba que eu condenar. Perfeito. Então, se eu mandar pagar hora extra, recolhe INSS sobre isso. Mas do salário que a pessoa já tinha recebido, esse não dá. Né? Isso é um entendimento consolidado numa súmula vinculante. Né? O advogado vai pegar a sentença trabalhista e jogar na Justiça Federal. Mas eu facilitei a vida para todo mundo. Muito, né? Porque aí foi o empregador, fez os recolhimentos atrasados, criou a condição de segurado, e aí os filhos menores e a esposa puderam, né, entrar com o pedido do benefício pensão por morte. Mas é muito comum, porque, um exemplo. Uma trabalhadora que ela está sem registro e acaba sofrendo um acidente, como que ela vai pleitear na questão previdenciária o auxílio-doença? Ela não tem condição. Exatamente. Porque ela não está segurada, né? Então, querendo ou não, isso facilitou. Isso. Né? Por isso que eu tenho que saber direito previdenciário, por isso que eu tenho que saber, né, processo civil, direitos humanos, até direito internacional. Precisa, porque tem várias convenções internacionais, tratados internacionais que acabam atingindo a gente também. Direito comparado, né? Questões, por exemplo, agora, recentemente, né, na Espanha, houve reconhecimento da situação dos trabalhadores por aplicativos e tudo mais. Isso a gente vai estudando, vai usando para fazer nossa sentença também. Então, estudar sempre. Quem quer um concurso público vai ter que estudar sempre, vai estudar até passar, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui adquirindo conhecimento com as minhas experiências, com o meu trabalho, dando aula. Eu sempre trabalhei muito, né? Era muito difícil porque eu era casada, né? Eu tinha minha filha, que agora está com 20 anos, então eu passei, minha filha tinha 10 anos, né? Eu até brincava, eu falava que tinha que ter cota para mãe trabalhadora, porque só quem é mãe sabe, né? Vem o filho da escola, ou tá o filho lá, né, fazendo aula pelo computador, ele chama a mãe. Verdade. Né? Ele quer uma comida, ele chama a mãe, a gente sabe que é assim. Verdade. Então, o tanto que a gente tem que se esforçar é muito maior, os obstáculos são muito maiores para a magistrada, para o ingresso e depois no exercício da função. Mas, né, eu, né, comecei a focar, me inscrevi num cursinho preparatório, que foi bem importante para me, né, direcionar. É algo, né, também importante para quem quer seguir, né, pelos concursos públicos, os cursinhos. E em 2011, né, foi que efetivamente eu fui aprovada e tomei posse. Perfeito. E depois da posse, doutora, como que foi? Você teve que abdicar? Como que funciona? Tomei posse de juiz ou juiz. Como que funciona? Já vou atuar? Já vou para a vara? Já vou dar sentença ou não? Não é assim. Calma. Nós temos, né, em razão de uma previsão constitucional, de uma emenda constitucional, que nós temos que passar 90 dias pelas escolas judiciais. Então, no caso do juiz do trabalho, né, ele vai passar 60 dias no tribunal a que ele está vinculado. No caso, o meu é Campinas, então fiquei lá em Campinas por 60 dias. E nesses 60 dias, nós tínhamos aulas, né, aulas teóricas, palestras, e começamos daí na prática com a supervisão de um juiz mais velho, um juiz tutor. Né? Então, você começa com um outro juiz tomando conta, né, sua, e você também faz audiências simuladas, né? Então, depois são 30 dias em Brasília, eu me lembro muito bem, né, que aí a gente simulava. Então, eu lembro que eu fui advogado da reclamada, né, e fingi que estava atuando desta forma, em situações muito difíceis, que eram planejadas para que o colega que estava ali como juiz conseguisse resolver aquela situação embaraçosa, né, de conflitos e tudo mais. A gente vai aprender os primeiros, né, 90 dias. E depois a gente passa aprendendo para sempre. Tem muito serviço. Eu achava que eu trabalhava muito antes, quando eu era professora e advogada. Eu dava aula até de sábado e domingo, que eu dava aula em cursinho preparatório também. Mas eu nunca trabalhei tanto quanto depois de passar no concurso.
Eu até brinco, eu falo que a minha filha foi enganada, que eu disse para ela, depois que a mamãe passar no concurso, a mamãe vai brincar com você. E aí ela fala que essa foi a maior mentira que eu contei para ela na vida dela. Que realmente a quantidade de serviço é muito grande, é muita responsabilidade, né? As pessoas acham que porque a gente está em casa a gente não está trabalhando. Não, a gente faz muita sentença, né? O volume é muito grande. Ontem mesmo eu trabalhei até 2h30 da manhã, né, analisando um pedido de tutela de urgência. O volume é grande, né? Então tem muito trabalho, mas é uma carreira muito bonita, né? Uma função social muito grande. A gente pode resolver os problemas das pessoas, é para isso que o juiz serve, né? Eu sempre falo isso em audiência também, né? Que às vezes tem umas indisposições, né? O advogado às vezes quer alguma coisa que não é possível. Eu falo, olha, eu estou aqui não para criar mais um problema, eu estou aqui para resolver o problema. Então vamos resolver o problema, né? E enfim, é uma carreira muito bonita, né? Mas a gente trabalha muito e tem sim algumas limitações. A gente tem a questão de se preocupar que a gente é a imagem do tribunal, né? O juiz é a cara do tribunal. Eles falam isso pra gente aí nesses cursos de 90 dias, né? E eles falam, ó, se você fizer besteira é a cara do tribunal e aí você vai sofrer as consequências, né? Mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu tô triste porque o nosso programa tá chegando ao final. Eu nem falei do Chico. Você acredita que a doutora Daniele, ela tem um cachorro que é muito famoso no Instagram. Eu mesmo já estou seguindo o Chico. Ele é enorme. A doutora falou que ele tem 70 quilos. Eu vou aproveitar para falar um pouco do Chico rápido, porque a gente está encerrando. Mas assim, doutora, para descontrair, a gente já está chegando no final. Fala um pouco do Chico. Não é só o Chico, né? Sim, tem não, outros cachorros tem também. Tem uma bicharada. Eu adoro animais. Eu tenho 12 bichos na minha casa, né? E o Chico é um cachorro gigante. É um malamute do Alasca gigante. Quem quiser, né, olhar no Instagram, é grande underline, aquele risquinho embaixo. Chico, grande Chico, né? É um cachorro diferente, né? Aqui em Marília tem um casal, mas não é gigante. Um casal branco e preto, e o Chico é marrom, né? Ele é vermelho. E ele é muito grande mesmo. Pelas fotos, não dá para ter ideia de quão grande ele é. Todo mundo que vê ao vivo fala, nossa, eu não imaginava, né? Porque na foto, se não estiver comparando, se não tiver uma pessoa do lado, né, não vai dar para você saber exatamente o tamanho, né? E ele é um cachorro muito afetuoso, ele adora, né, conhecer as pessoas. E esse é o meu hobby, né? Eu caminho com eles todo dia, 2 vezes por dia. Então eu acabei ontem, era 2h30 da manhã, de fazer essa liminar, né, essa tutela de urgência. Eu peguei os cachorros e fui caminhar no condomínio. Porque eles andam 2 vezes por dia, eu não tinha ido ainda. Faça chuva, faça sol. Eu acho que lá eles pensam assim, lá, a juíza doida. Porque às vezes sai eu de guarda-chuva, o cachorro de capinha, passeando, porque eu tenho também 3 show, além do malamute. E eles só fazem o xixizinho lá na rua. Então, se eu não levar, o coitado fica sem fazer xixi, né? Então, os bichinhos são a minha paixão. Eu estava aproveitando para ver umas curiosidades. Parece que eles gostam de ficar no ar. Como que funciona? Se eles ficam... Eles são muito peludos, né? O malamute, né, a raça do Chico, eles aguentam até 60 graus negativos. Nossa. Então, eles são cachorros de neve mesmo, eles puxam trenó na neve. E se eles ficarem num ambiente quente, eles podem morrer. Morre de hipertermia, morre muito quente. Por calor. Então, na minha área de lazer, eu fechei a área com os vidros, né, e eu deixo o ar-condicionado ligado, né, nos dias que são quentes, que em regra em Marília são todos. Né? Praticamente. Então, infelizmente, acaba dando aí uma certa despesa, mas porque são raças que, infelizmente, né, necessitam disso. Não são típicas daqui, morreriam de calor se não tivessem, né? O Chico tem os irmãos dele, os 3 show, que também são bem peludos, né? Eles aguentam até 30 graus negativos. E agora a gente tem também o caçulinha da família, né, que é um spitzinho assim, bem pequenininho. Que coisa mais linda. Tem lá no Instagram, tem 3 meses. Depois vocês que estão assistindo vão lá seguir o Chico. Segue o Chico. Com certeza. Eu só tenho a agradecer, doutora, de verdade. Foi um prazer imenso, contribuiu muito. Tenho certeza que quem está em casa teve assim um ânimo. Quem tá querendo estudar, quem quer concurso, com certeza vai se espelhar. Porque assim, a sua história de vida só tem a deixar a gente assim admirado. É uma admiração só, tá? Eu desejo muito boa noite e muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, né, mais uma vez. Agradeço o André e a Cris, né, pela maquiagem, pelo cabelo.
Agradeço também, né, doutor Arthur, pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu falo desembestadamente mesmo, porque quando eu estou nervosa eu falo muito. Mas isso que é gostoso, temos que falar mesmo, né? Temos que aproveitar. E eu, para encerrar, vou agradecer mais uma vez o Difference Hair, que cuidou da gente, que tem total apoio também. Inclusive o André está aqui com a gente, tentando ver se está tudo certo e acompanhando, tá bom? Muito obrigado você que está aí acompanhando a gente, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mais uma vez, né? Um abraço a todos. O Poder Judiciário está aí para resolver, né, os problemas da sociedade. O juiz é um servidor público, né? Nós estamos aqui para servir, né, vocês. Procure um advogado quando tiver um direito violado, né? Você empregador, né? Procure um advogado para orientá-lo em como, né, manter a sua empresa ajustada à legislação. E vamos todos tentar, né, da melhor forma possível, trabalhar para que se construa um país melhor, né, dentro, né, das regras que protegem o trabalho e que também protegem a empresa, né? A Justiça do Trabalho também protege o empregador, né? Ela existe em função de ambos, do empregado e do empregador, porque caso contrário a gente voltaria à barbárie, né? Ao quebra-quebra, à morte do trabalhador, a fábricas incendiadas, né? O exemplo aí recente é daquele trabalhador que veio, né, de um país, imigrante, estrangeiro, e foi cobrar 3 dias de salário lá no Rio de Janeiro e morreu espancado, né? O Poder Judiciário existe para que não haja esse tipo de situação, né? Para que não se queimem fábricas, para que não se mate trabalhadores, né? Então, a Justiça do Trabalho vai trabalhar sempre em prol da comunidade. Muito obrigada, doutor. Agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.